Quero pedir que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual narrou Lucas, capítulo de número 15. Se a igreja quiser, pode se assentar, porque é uma narrativa, é um texto bastante extenso. Vamos fazer menção da palavra, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Verso 3. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Verso 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justas que não precisa se arrepender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Verso 10. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda de longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, porque coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e mate. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Você pode aplaudir o Senhor por esta mensagem nesta noite de hoje. Aleluia, Deus é bom e a sua misericórdia é duradoura. Antes de tudo, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade, a qual Ele me concede nesta noite de estar pregando, ministrando a sua palavra. Alguns meses atrás eu estava meio desanimado em relação a pregar a palavra. Eu falei: Deus, eu não quero mais, dar um tempo, eu não quero dar uma parada. Sentei lá atrás, de repente um rapaz chamado Eduardo olhou para mim e falou: você prega na Santa Ceia. Eu falei: mas Senhor, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Essa mensagem aqui,
assim que o irmão Eduardo ele me fez o convite, essa mensagem eu já tinha meditado, eu já tinha estudado nela, né? E durante esse período que eu estava mastigando, meditando, fazendo esboço, né? Quem prega aqui sabe que você faz fica legal, você vai lá, consulta um comentário lá, vê um vídeo e tal, para ver se não está herege, né, irmão? Aí, só que nada, né? E nada da confirmação. Eu cheguei hoje e falei, não, Deus vai confirmar a mensagem através de um louvor. E nada. Aí sobe o Emerson. E você entendeu que o Emerson leu e o que ele falou aqui, né? É o mesmo texto que Deus vai falar com a sua vida e com a sua igreja nesta noite de hoje. Amém? Sem querer expor ninguém, dê mais um aplauso à presença do Senhor, meus queridos. Vamos glorificar o nome daquele que reina e vive para todo eterno sempre, aleluia. Pois bem, o texto que nós lemos nesta noite de hoje, não é segredo para ninguém que esse texto ele foi composto, ele foi narrado, ele foi escrito por um homem chamado Lucas. Lucas, ele era um médico, ele era grego, e ele aceitou Jesus por intermédio dos apóstolos, e depois ele passou a andar, a seguir o apóstolo Paulo. Algumas pessoas pensam, imaginam, que Lucas, ele foi um apóstolo de Jesus. Mas assim como Lucas e Marcos, a qual escreveram, a qual narraram, a qual relataram os acontecimentos, os eventos de Jesus Cristo de Nazaré, eles não foram apóstolos. E Lucas, quando ele começa a narrar, quando ele começa a escrever, quando ele começa a compor a respeito das boas novas do Evangelho de Cristo, Lucas, ele não apenas fala que de fato Jesus, ele é o Messias, mas Lucas também, ele deixa claro que Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Quando você entra na narrativa do livro de Lucas, quando você passa para estudar, meditar, fazer anotações, se aprofundar na narrativa, né, do livro a qual foi escrito, a qual foi narrado pelo evangelista Lucas, você percebe que Lucas diz que Jesus, ele se importava com os pecadores, necessitados, rejeitados e humilhados. Lucas também diz que os milagres de Jesus eram uma forma de Jesus demonstrar compaixão e amor para com os necessitados, para com os carentes. Lucas também vai falar que nós somos amados por Deus. Eu já quero abrir um parênteses nessa noite de hoje e dizer para você que está aqui, você é amado do Pai, você é amado de Deus. Quando nós chegamos no capítulo de número 15, que foi o texto que foi lido nesta noite de hoje, que foi o texto que foi ressaltado, que foi lido nesta noite de hoje. No versículo de número 1, você vai ver e perceber que o evangelista Lucas, ele fala que os publicanos, cobradores de impostos, que era considerado pelos religiosos naquela época e naquele contexto, eles eram considerados pecadores. Lucas diz que esse grupo que era considerado pecadores, rejeitados pelos fariseus e os escribas, eles vieram ouvir Jesus Cristo de Nazaré. No verso de número 2, se você ler o texto, você vai ver e você vai perceber que os fariseus, os mestres da lei, ao se depararem e ao verem
Jesus falando, Jesus assentado no meio de pessoas que eram consideradas rejeitadas, no meio de pessoas que eram consideradas por eles pecadores. Eles apontaram o dedo para Jesus e começaram a murmurar entre si, e começaram a criticar Jesus. Apontaram o dedo para Jesus e falaram: como pode esse judeu aí, que se diz um conhecedor, se assentar com essa ladainha de gente, se assentar com este grupo que é pecador, que é considerado rejeitado? É mediante esse contexto, é mediante esses fatos, é mediante esses acontecimentos que Jesus, ele profere 3 parábolas. E estas parábolas, elas estão registradas pelo evangelista Lucas, na narrativa que nós lemos nesta noite de hoje. E a primeira parábola em que está registrada no capítulo de número 15, ela é conhecida como a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é conhecida como a parábola da dracma, da moeda perdida. E a terceira parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Aleluia. Pois bem, se você parar para meditar, se você parar para estudar, se você se aprofundar nestas 3 parábolas, você vai ver claramente, explicitamente, que são 3 parábolas distintas. São 3 parábolas diferentes. São 3 parábolas com narrativas diferentes. São 3 parábolas com personagens diferentes. São 3 parábolas com linguagens figurativas totalmente diferentes. Mas a temática, mas o assunto inserido nessas 3 parábolas é um só. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns comentaristas bíblicos, eles falam e eles dizem que esta parábola é uma só, porque nessas 3 parábolas há uma só realidade, há uma só verdade, há um só assunto central inserido dentro dessas 3 parábolas. E qual é o assunto que estas 3 parábolas nos revelam? E qual é o assunto que estas 3 parábolas nos diz? O assunto central é aquilo que o Emerson falou, é a graça de Deus alcançando os perdidos. Para você entender e compreender melhor, é a graça de Deus sendo derramada na vida de pecadores. Quantos aqui nesta noite de hoje foram alcançados pela graça? Pode levantar a mão nesta noite de hoje e render louvores àquele que reina e vive para todo e eterno sempre. Aleluia. Pois bem, do verso de número 4 ao verso de número 7, trata da primeira parábola. E a primeira parábola que está rustida, e a primeira parábola que está contida nesses versos, é a parábola da ovelha perdida. Alguns pregadores, alguns estudiosos, ou até mesmo comentaristas bíblicos que eu consultei, eles afirmam e eles relatam que o homem da parábola, porque a parábola diz que um homem tinha 100 ovelhas, mas ao perder uma ovelha, ele deixou as 99 no deserto, ele deixou as 99 no pasto, e foi atrás da ovelha que ficou para trás, e foi atrás da ovelha perdida. Alguns comentaristas bíblicos, pastor Márcio, diz e fala que o motivo e a razão deste homem da parábola deixar as 99 para trás, deixar as 99 no pasto e ir atrás da ovelha perdida,
era porque ele amava mais aquela ovelha do que as 99 que ficou para trás. Outros dizem, e outros falam, e outros afirmam, que o motivo desse homem da parábola, deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida, era porque aquelas 99 tratava-se de quantidade, já que se perdeu tratava de qualidade. Mas o real motivo, mas a real razão deste homem da parábola deixar as 99 para trás, deixar as 99 no pasto, deixar as 99 no aprisco, não era porque ele amava uma mais do que a outra, não era porque uma tinha mais qualidade do que a outra. Tá, Severino, mas qual foi a razão? Qual foi o motivo a qual esse homem deixa as 99 no deserto, deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida? Porque ele sabia de uma coisa, e todo pastor sabe disso. E o que é que ele sabia? Ele sabia que aquela ovelha perdida, ela não tinha condição de voltar para casa por conta própria. Ele sabia que aquela ovelha, ela não tinha condição de retornar sozinho. Quando você analisa a figura da ovelha, você vai ver e você vai perceber que uma ovelha é diferente dos outros animais. Porque uma ovelha, quando ela se perde, ela não consegue voltar por conta própria, ela não consegue voltar sozinha. Assim como uma ovelha, ela não consegue retornar sozinha quando ela se perde, assim como uma ovelha, ela não tem a capacidade de encontrar o caminho por conta própria, assim o homem, ele não tinha condição de restaurar o relacionamento com Deus, que foi quebrado lá no Jardim do Éden por conta própria. Era impossível eu e você encontrar o Senhor por conta própria, era impossível eu e você restaurar o relacionamento com Ele, que foi quebrado lá no Jardim do Éden. Mas você sabe o que foi que o Criador fez? O Criador sabia que era impossível eu e você restaurar o relacionamento com Ele. Sabe o que foi que Ele fez? Ele não virou as costas para vocês. João 3,16, e Ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de enviar seu único Filho unigênito, para todo aquele que crê, não morra, não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Para você entender e compreender melhor, Ele veio ao seu encontro, Ele te pegou e restaurou o relacionamento consigo. Se eu fosse você, eu começava a adorar, porque Deus não deixou você. Ele veio ao seu encontro e restaurou o relacionamento consigo mesmo. Aleluia. O que me chama a atenção na parábola da ovelha perdida é que a parábola não diz e não fala como que aquela ovelha se perdeu. Alguém já leu e estudou essa parábola? A parábola não diz como que aquela ovelha se perdeu. Mas se nós entrarmos no texto, se nós entrarmos na parábola, você vai ver e perceber que aquela ovelha se perdeu porque ela parou de ouvir a voz do pastor. Aquela ovelha se perdeu porque ela se afastou do pastor. Porque João 10 diz que a ovelha, ela é conduzida, ela é guiada, ela é orientada pela voz do pastor. Então essa ovelha, ela se perdeu porque ela virou as costas para o pastor, porque ela desobedeceu a voz do pastor. Queridos, sabe o que essa ovelha merecia? Ela merecia o castigo do pastor. Sabe o que essa ovelha merecia receber? A ira do pastor. Mas quando você entra na parábola, a parábola vai dizer e a parábola vai falar que o pastor, quando ele encontrou a ovelha, a parábola nos diz que ele pegou ela na onde? No colo. Em vez daquela ovelha receber a ira do pastor, em vez daquela ovelha receber o castigo do pastor, sabe o que foi que ela recebeu? Ela recebeu o amor do pastor.
Deixa eu dizer algo para você nesta noite de hoje. Sabe o que você merecia da parte de Deus? O castigo. Sabe o que você merecia da parte de Deus? A ira dele. Sabe o que você merecia? A condenação. Sabe o que você merecia? O afastamento. Mas em vez dele derramar a sua ira, a sua justiça, sabe o que foi que ele fez? Ele derramou a sua graça sobre você. Ele lhe deu a graça. Em vez dele derramar a sua ira, ele derramou foi a sua graça. Isso é motivo para nós levantarmos a mão nesta noite de hoje e começar a adorar, e começar a glorificar, e começar a exaltar, porque em vez dele derramar a ira, em vez dele derramar a sua justiça, ele lhe deu a graça salvadora, aleluia. Preste atenção, que não foi a ovelha que encontrou o pastor, foi o pastor que encontrou a ovelha. Não foi você que veio até a graça, foi a graça que foi até você. Não foi você que veio até a salvação, foi a salvação que foi até você, aleluia. Pois bem, o texto vai dizer, a parábola nos diz, que ele pega a ovelha, Maurício, coloca nos ombros e traz. Nós vemos e nós percebemos que aquela ovelha foi carregada pelo pastor. E Deus está mandando dizer para pessoas que entrou aqui nesta noite de hoje, carregado pela graça. E se a graça te trouxe aqui nesta noite de hoje, é porque há um plano da parte do Altíssimo para a sua vida. Aleluia. Quem te trouxe aqui não foi o teu amigo, quem te trouxe aqui não foi o teu parente, não foi o Uber, quem te trouxe aqui foi a graça. E se ela te trouxe aqui, é porque há um plano, há um propósito daquele que reina e vive para todo e eterno sempre. Aleluia. Só que o texto diz, Maurício, que ele pegou a ovelha, e isso aqui me chama a atenção extraordinariamente. Por que, Severino? Porque ele não levou a ovelha para o pasto, ele não levou a ovelha para perto das outras 99, ele levou a ovelha para onde? Para dentro da casa. Tá, mas e dentro da casa, ele não apontou o dedo para ele e falou, você não presta, você não vale nada. Dentro da casa, sabe o que foi que ele fez? Ele tratou com a ovelha. Dentro da casa, ele lavou o pelo da ovelha. Dentro da casa, ele tirou os carrapichos da ovelha. Dentro da casa, ele passou azeite na ferida. Dentro da casa, ele não julgou. Dentro da casa, ele cuidou da ovelha. Segura aí, igreja não é o lugar de apontar o dedo para ninguém. Não, igreja é o lugar que Jeová pega o pecador e transforma. Igreja é o lugar que Jeová pega o pecador, dá um banho de graça, dá um banho de misericórdia, e levanta a mão e glorifica, porque ele fez isso com você, meus queridos. Ele trouxe, não julgou, dá um banho de graça, aleluia. Aí a Bíblia diz, a parábola nos diz, que ele chamou os seus amigos, Hermes, e começou a se alegrar. Igreja é lugar de se alegrar com o que o Senhor faz na vida das pessoas, para hoje e sempre, aleluia. Quantos estão comigo? Pode aplaudir a presença do Senhor, que eu vou tomar uma água. Aleluia. Vamos voltando para o texto. Verso 8 ao 9. Aqui Lucas trata de outra parábola, conhecido como a parábola da glória a Deus. Esta parábola é uma das parábolas menores de Jesus e a mais simples de todas. A dracma era uma moeda grega feita de prata, bastante comum no tempo de Jesus. Essa moeda era o salário por um dia de trabalho. Só que a dracma, no Oriente Médio, naquela época e naquele contexto, ela era uma moeda desvalorizada. Ela era uma moeda, Maurício, que não tinha muita importância. Ela era uma moeda que não tinha muito valor. Ninguém naquela época, naquele contexto, se perdesse uma dracma, abandonava ela.
Ninguém naquela época, naquela cultura, irmão Emerson, se perdesse uma dracma, não investia tempo procurando. Só que a parábola da dracma perdida fala de uma mulher. E essa mulher, ao perder a dracma perdida, imediatamente a parábola diz que ela foi atrás. E ela foi atrás desta parábola por quê? Porque para ela, esta parábola tinha um valor. Para ela, essa parábola tinha um sentimento. Assim como esta parábola, ela tinha um sentimento para aquela mulher. Assim como essa parábola era valiosíssima para aquela mulher, eu quero dizer algo para você que está aqui nesta noite de hoje. Para Deus, você é preciosíssimo. Talvez as pessoas não dão valor para você. Talvez você não é valorizado dentro da tua casa. Talvez você não é valorizado no seu ambiente de trabalho. Mas eu quero te dizer que para Deus você tem um valor inestimável. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos seus olhos. Você é preciosíssimo para o Criador. Aí a mulher, ela vai procurar a dracma. A parábola nos fala que ela acendeu a candeia. E ela acendeu a candeia por quê? Porque as casas, naquela época e naquele contexto, principalmente na Palestina, era extremamente escura, nem tinha janela. Então, para se comover, para procurar alguma coisa dentro das casas da Palestina, naquela época, naquele contexto, naquela cultura, era necessário acender uma candeia. Aí depois que ela acende a candeia, ela começa a fazer o quê? Barrer. Ela começa a barrer o chão. E ela começa a barrer o chão, porque as casas naquela época, o chão era de terra. Qualquer objeto que caísse no chão de uma casa, naquela época e naquele contexto, ele ficava no meio da poeira. Ele era coberto pela sujeira. Então nós vemos e nós percebemos que esta dracma, ela está no meio da poeira, ela está no meio da sujeira. E esta dracma, no meio da poeira, no meio da sujeira, representa a minha e a sua condição antes de Jesus nos libertar, antes de Jesus nos achar. Porque antes de Jesus nos achar, nós estávamos no meio do lamaçal do pecado, nós estávamos no meio da sujeira. Mas quando Ele te encontrou, Ele te tirou do meio da sujeira, Ele te libertou do meio do pecado e te deu um banho de graça, e te deu um banho de misericórdia. Quantos creem? Pode levantar a mão e começar a adorar, e começar a glorificar, porque Deus te tirou do meio da bem. Então ela começa a barrer o chão insistentemente. Ela não parou. Ela só parou de barrer o chão quando ela encontrou a sua dracma perdida. Nós vemos e nós percebemos que essa mulher não desistiu da sua dracma. Assim como ela não desistiu da sua dracma, assim o Santo do Santo, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, não desistiu de você. Nós desistimos de orar pelo pecador, nós desistimos de falar para o pecador, mas Deus nunca desiste de salvar o pecador. Deixa eu dizer algo para você nesta noite de hoje. Não sei se o teu filho está longe, mas eu quero te dizer que Jeová não desistiu dele. Eu não sei onde está o teu esposo, eu não sei onde está o teu marido, eu só sei de uma coisa: Jeová não desistiu dele. Fica em paz, fica tranquilo, porque no tempo de Deus, Deus vai tirar do meio da sujeira e trazer para a luz. Deus vai tirar do meio da sujeira e trazer para a luz. Levanta a mão aí, meu querido, dá glória a Deus, porque Deus não desistiu de mim, de você. Deus não desiste do pecador. Aleluia. A mulher encontrou a dracma, Maurício encontrou. Mas para isso, ela teve que acender a lamparina. A lamparina vai azeite. Azeite naquela época, naquele contexto, não era barato. Tinha que pagar um alto preço.
A mulher varreu horas e horas, teve que tirar os móveis do lugar. A mulher encontrou a dracma, encontrou, mas ela teve que pagar um preço. Sabe por que você está aqui nesta noite de hoje? Porque alguém pagou o preço. Sabe quem pagou o preço? O Cordeiro de Deus. Sabe por que você está aqui nesta noite de hoje? Porque o preço foi pago. Sabe por que hoje você tem acesso à graça? Porque o preço foi pago. Sabe por que você não está mais na condição de escravo, mas na condição de filho? Porque o preço foi pago. Sabe por que hoje você tem acesso ao amor? Porque o preço foi pago. E o preço foi pago não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com preço de sangue. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Levanta a mão e começa a adorar. E começa a adorar, porque o sangue foi derramado sobre a sua vida, porque o preço foi pago. Aplauda o Senhor, meus queridos. Abre a boca, nós estamos num ambiente pentecostal. Aleluia. Como diz o pastor Márcio, ajuda eu a pregar, irmão. Ajuda eu a pregar. Do verso 12 ao 33. Esse texto fala da última parábola de 3, que está registrada no capítulo de número 15, conhecido como a parábola do filho pródigo. Uma das parábolas mais conhecidas de Jesus Cristo de Nazaré e mais pregada. Eu mesmo já ouvi mais de 100 mensagens desse texto aqui. É uma das mensagens mais pregadas. E a narrativa nos diz, a história nos diz que um pai tinha 2 filhos. Mas certa feita, o filho mais novo chegou diante dele e pediu a parte da sua herança, algo incomum, porque geralmente um filho recebe a herança quando o pai morre. Mas aqui na parábola o filho, ele pediu a herança com o pai em vida. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria ser independente, porque ele queria viver a vida da forma e da maneira que ele bem entendesse. Ele queria sair da casa do pai. Por quê? Porque na casa do pai tem regra. Na casa do pai não é do jeito que você quer, não é do jeito da maneira que você entende. Na casa do pai você tem que fazer a sua vontade e o seu querer. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesta noite de hoje. Na presença não é do teu jeito, não é da tua maneira. Como que é? É como Deus quer, é da maneira que Ele quer, é do jeito que Ele bem entender. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para o filho. A parábola não diz, não fala, pastor Márcio, mas com certeza esse pai da parábola, ao saber, Rodrigo, o motivo que o filho queria sair, ele chamou para o particular. Chegou para ele e falou: filho, o negócio é o seguinte, lá fora não é do jeito que tu pensa não, lá fora não é do jeito que você quer não. Mas o que me chama a atenção é que o filho pródigo, ele não ouviu. Porque tem crente que é assim. Não adianta a palavra falar, não adianta o pastor adverter, não adianta o irmão Barbosa ali pregar, e não adianta, ele não ouve. Ele vai fazer aquilo que está no coração dele. E o filho pródigo fez, catou os seus bens e foi para uma terra distante. E lá naquela terra distante, ele gastou todos os seus bens. E quando ele gastou os seus bens, acabou a alegria. Então nós vemos e nós percebemos, Emerson, que a alegria que aquele filho pródigo encontrou longe da presença do pai foi uma alegria passageira. Eu não sei se tem filho pródigo aqui nesta noite de hoje, mas eu quero te dizer algo para você. Essa alegria que você está vivendo, essa satisfação de alma que você está vivendo, não se preocupa não, porque ela é passageira. Só um tem alegria plena, só um pode satisfazer a alma, e ele se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Não sei se tem gente, não sei se tem crente querendo virar filho pródigo, mas Deus está mandando dizer para você: lá fora a alegria é passageira, lá fora a satisfação é momentânea, é na presença que é eterno, é na presença que a tua alma é satisfeita. Aleluia. Aí o texto diz que sobreveio uma fome.
E esse jovem começou a padecer necessidade. O texto diz que ele procurou trabalhar. Ele achou um emprego. E um fazendeiro mandou ele fazer o quê? Cuidar de porcos. Só que a fome era tão grande, Maurício, que a parábola diz que ele desejou encher o seu estômago com as vagens do porco. E ele desejou encher o estômago, por quê? Porque o seu estômago estava vazio. Mas não era apenas o seu estômago que estava vazio, a sua alma estava vazia. Porque é isso que acontece quando você se afasta do Criador. A tua alma fica vazia. Se você está com a alma vazia nesta noite de hoje, eu quero te dizer que é noite de Deus preencher ela de volta. É noite de você voltar a tomar a sede que sacia a alma. É noite de você voltar a comer o pão que sacia a sede espiritual. Aí o texto diz que ele começou a lembrar de como que ele era tratado na casa do seu pai. E quando ele começou a lembrar de como que ele vivia tranquilo, tendo cuidado, tendo o pai do lado para cuidar dele, ele entendeu e ele compreendeu uma coisa. Está Severino, o que foi que ele entendeu e que ele compreendeu? Segura aí, que o lugar dele não era no meio de porcos, mas era na presença de Deus. Eu tenho que dizer algo para algumas pessoas nessa noite de hoje, porque o Espírito está mandando dizer, e que o Espírito está mandando dizer para algumas pessoas é: teu lugar não é no meio de porcos, teu lugar é na minha presença, teu lugar é me adorando. Deus não derramou a graça sobre a carne, Deus não derramou a graça sobre o homem para você viver no meio de porcos, para você viver no meio do lixo, para você viver no meio do pecado. Não, não. Deus derramou a sua graça para você viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que agrade, uma vida onde Ele é louvado, uma vida onde Ele é glorificado, uma vida na sua presença. Aí o texto diz que ele se levanta e tomou uma atitude. É noite de algumas pessoas tomar atitude nesta noite. Tá, Severino, mas não tem filho pródigo aqui. Tá bom, mas tem gente nesta noite que está longe de Deus faz tempo. Vem para a igreja, canta, toma Santa Ceia, mas está longe. E Deus está mandando dizer para você: é noite de você tomar uma decisão e voltar a sentir a minha presença. É noite de você tomar uma posição e voltar para os meus braços, porque eu sei o que é melhor para você. Aí o filho pródigo diz que ele catou o mesmo caminho. E sabe o que me chama a atenção? Que quando você lê as 3 parábolas, você vai ver que na parábola da ovelha, o pastor foi buscar. Na parábola da dracma, a mulher procurou. Mas na parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás. Por que o pai não foi atrás? Porque o pai sabe que o filho pródigo conhece o caminho de casa. Deixa eu dizer algo para você: Deus não corre atrás de filho pródigo não, queridão. Deus não vai atrás de filho pródigo não. Mas por quê? Porque o filho pródigo sabe onde encontrar o pai. Porque o filho pródigo sabe que só existe uma salvação. Porque o filho pródigo sabe que só existe uma verdade. Porque o filho pródigo sabe que se ele viver no meio do pecado, ele vai para o inferno. Deus não vai atrás de filho pródigo, mas Ele está de braços abertos esperando o filho pródigo. É noite de você voltar, filho pródigo, porque o Pai está de braços abertos esperando você. E eu começo a imaginar nesta noite de hoje, pastor Márcio, os passos daquele filho pródigo retornando para o seu pai. A sua mente está aqui, ó. Quando eu chegar lá, ele vai me lançar fora. Quando eu chegar lá, ele vai me desprezar. Quando eu chegar lá, ele vai me rejeitar. Só que o texto diz, e o texto fala, que de longe o pai viu o filho vindo. E o que foi que ele fez? Ele correu. No Oriente Médio, o idoso não corria. Por quê? Porque ele usava uma bata, e para correr ele tinha que levantar, mostrava as suas partes. Idoso não correu, ele quebrou o protocolo para encontrar o filho.
E quando ele encontrou o filho, você vê e percebe que ele não desprezou e não rejeitou o filho. Assim como esse pai não rejeitou, não desprezou o seu filho, assim a graça não lança ninguém fora, assim a graça não rejeita ninguém. Deixa eu dizer algo para você nesta noite de hoje. Eu fiquei 7 anos longe da presença de Deus, 7 anos sendo filho pródigo, vivendo no meio da prostituição. Quando eu falo que a alegria do mundo é passageira, porque eu sei, porque eu experimentei dela. Mas certa feita a graça chegou em mim e fez um convite, me levou lá para Nazareno. Lá no Nazareno, Maurício, o primeiro louvor que tocou foi o primeiro louvor de quando eu conheci Jesus de Nazaré. E quando eu comecei a ouvir aquele louvor, uma paz começou a tomar conta de mim, um amor começou a tomar conta de mim. Eu me senti abraçado. Naquele dia a graça não lançou eu fora. Sabe o que foi que ele fez? Ela me revestiu, ela me deu uma nova oportunidade, porque é isso que a graça faz, é isso que a graça faz. A graça não lança ninguém fora, a graça não rejeita ninguém. Deixa eu dizer, a graça não lança ninguém fora. Aleluia. Já estou caminhando para o final. Tiver como ministério de louvor depois, se não for expor muito, cantar aquele louvor, Deus me ama. Vou finalizar porque já está meio perto. Aí o filho pródigo, o pai abraça o filho pródigo. Aí o texto diz que o pai olhou para os servos e falou assim: traga-me uma veste nova. Por quê? Porque as vestes que o filho pródigo estava imunda, estava suja. Mas sabe o que é curioso? É que o filho pródigo não trocou as vestes para vir encontrar o pai. Ele veio sujo mesmo. Ele veio imundo mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode vir do jeito que você está, porque se você tiver um choque com ela, você pode ter certeza que você vai sair de outra forma, que você vai sair de outra maneira. Quantos creem, quantas acreditam? Pode levantar a mão e começar a glorificar. Você pode ficar de pé nesta noite de hoje? Aplauda a presença do Senhor, meus queridos.